Boa noite, meus queridos irmãos. Sejam muito bem-vindos à nossa casa. É sempre um prazer poder tê-los aqui conosco para mais uma palestra pública. Hoje temos a honra de contar com o nosso irmão Luiz Castro aqui na tribuna. Será o facilitador da noite de hoje, trazendo o tema consciência espírita. Para a nossa harmonização, antes do início da atividade de hoje, como exórdio do livro Pão Nosso, de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel, item 115, a porta. Tornou, pois, Jesus a dizer-lhes em verdade vos digo, que eu sou a porta das ovelhas. João, capítulo 10, versículo 7. Não basta alcançar as qualidades da ovelha, quanto a mansidão e ternura, para atingir o reino divino. É necessário que a ovelha reconheça a porta da redenção com o discernimento imprescindível e lhe guarde o rumo, despreocupando-se dos apelos de ordem inferior a eclodirem nas margens do caminho. Daí concluirmos que a cordura, para ser vitoriosa, não dispensa cautela na orientação a seguir. Nem sempre a perda do rebanho decorre do ataque de feras, mas sim porque as ovelhas imprevidentes transpõem barreiras naturais, surdas à voz do pastor, ou cegas quanto às saídas justas, em demanda das pastagens que lhes competem. Quantas são acometidas de inesperado pelo lobo terrível, porque, fascinadas pela verdura de pastos vizinhos, se desviam da estrada que lhes é própria, quebrando obstáculos para atender a destrutivos impulsos. Assim acontece com os homens no curso da experiência. Quantos espíritos nobres hão perdido oportunidades preciosas pelas próprias imprudências. Senhores de admiráveis patrimônios revelam-se por vezes arbitrários e caprichosos. Na maioria das situações, copiam a ovelha virtuosa e útil que, após a conquista de vários títulos enobrecedores, esquece a porta a ser atingida e quebra as disciplinas benéficas e necessárias para entregar-se ao lobo devorador. Vamos agora para a nossa prece. Aqueles que se sentirem à vontade podem fechar os olhos. Vamos pedir a orientação aos nossos mentores, ao nosso mentor Moacir, ao nosso Mestre Jesus para o que será ministrado aqui na noite de hoje. Querido Mestre Jesus, querido mentor e irmão Moacir, muito te agradecemos por abrir as portas de tua casa mais uma vez para nós, essa casa de oração e trabalho, que tanto tem acolhido, que tanto tem feito pelas vidas que aqui se encontram e que vêm aqui buscar o lenitivo da palavra do Mestre Jesus através da boa nova do Evangelho. Que nessa noite possa ser derramado sobre todos nós o bálsamo desses ensinamentos que hão de nos auxiliar nessa nossa jornada, a desvendar esses caminhos muitas vezes tão tortuosos e dolorosos pelos quais trilhamos. Que o Senhor nos proteja, abençoe o nosso irmão que fará uso da palavra, lhe dê a inspiração necessária para alcançar os corações necessitados na noite de hoje. Que o Senhor nos abençoe e nos proteja, hoje, agora e sempre. Damos assim por iniciada mais uma tarefa na noite de hoje, na santa e divina paz do nosso querido Mestre Jesus. Meus queridos, meu querido irmão, pode ficar à vontade. Que a doce paz do Mestre Jesus se faça presente. É sempre uma satisfação, uma alegria muito grande esse nosso encontro, onde a gente
juntos, medita sobre o Evangelho de Jesus à luz da doutrina dos Espíritos. E hoje nós vamos tratar de um assunto que era até outro tema, mas por inspiração a gente mudou para a consciência espírita. E essa lição que a gente acabou de ler aqui, para a nossa preparação, que foi escolhida ao acaso, tem tudo a ver com o tema que nós vamos desenvolver na noite de hoje. Quando diz assim: na maioria das situações, copiam a ovelha virtuosa e útil, que após a conquista de valores, de vários títulos enobrecedores, esquece a porta a ser atingida, quebra as disciplinas benéficas e necessárias para entregar-se ao lobo devorador. Então, o nosso tema ele tem a ver com consciência espírita, que tem a ver também com disciplina, que tem a ver com propósitos de reforma íntima, que nós temos que estar sempre atento na nossa caminhada para que a gente tenha sucesso na nossa reencarnação. A doutrina espírita nos coloca alguns pilares que são importantes a gente guardar e raciocinar. O mais importante deles é a gente entender Deus. Não é à toa que a primeira pergunta do Livro dos Espíritos que Kardec faz: o que é Deus? E ele diz lá, os Espíritos, causa primária de todas as coisas. É a partir dele que nasce todo esse mundão de meu Deus que nós estamos inseridos. E Jesus veio e disse: olha, ele é Pai. Ele te criou, nos criou e é Pai. Então, esse conceito é muito importante para que todos os ensinamentos que a gente recebe ao longo da vida, que a doutrina dos Espíritos trazem, e que tantos ensinamentos são colocados agora para todos nós, tem sempre que passar por este crivo. Deus é Pai e Ele nos criou. Deus cria alguma coisa que não seja perfeita? Tudo na criação é perfeito. E Ele nos criou. Então, nós temos dentro da nossa consciência a nossa essência divina. O juiz dos nossos atos está na nossa consciência. Fomos criados todos nós, todos, inclusive o Mestre Jesus, do mesmo ponto de partida. E todos nós, um dia, alcançaremos a angelitude, o nível que Jesus se encontra hoje, como governador planetário, está aqui desde o momento da criação do planeta como um todo, e depois com a nossa chegada. Então Deus não cria nada errado, tudo é perfeição, e que todos nós um dia chegaremos à angelitude. Através de que processo? Do aprendizado, do amadurecimento que as reencarnações nos propiciam. E aí a gente poderia fazer uma pergunta: e o orgulho, a vaidade, é criação de Deus? Não é. E por que ele está presente em nós? Por que ele marca tanta posição no nosso caminhar? Ele é permanente? Não, é temporário. Quando nós ganharmos consciência, essas ervas daninhas vão sendo trabalhadas e vão sendo paulatinamente
tornando ela uma virtude que está dentro da gente. Nós não vamos arrancar, nós vamos ganhar consciência e trabalhá-la. Então, o propósito da reunião de hoje, do evangelho de hoje, é explorar essa consciência que nós podemos ter, para que a gente possa trabalhar as nossas dificuldades íntimas. Quando percebemos que muitos obstáculos ainda precisam ser superados à luz do evangelho, a arte de recomeçar fica mais fácil quando você entende o processo que nós estamos inseridos, para que a gente possa trabalhar essas questões. Exemplo, o seu relacionamento conjugal foi construído sobre bases sólidas ou sobre interesses mesquinhos, ciúme, dinheiro? Sua ansiedade, destempero, agressividade, controle te faz bem? Onde está a causa desses fatos? A culpa é do meio ambiente que você vive, onde você está inserido, ou é do seu orgulho e da sua vaidade? É isso que nós temos que começar a avaliar. Você viu a lição que foi colocada aqui, a ovelhinha estava ali, protegida e amparada, mas de repente ela olhou o pasto do vizinho e falou: aquele pasto é mais verde. Estava cercado o local que ele estava, mas ele queria comer o verdinho lá. O que é essa analogia que está fazendo? É inveja. Muitas vezes nós estamos com a vida tranquila, equilibrada, e aí alguém troca de carro. E aí você, pô, mas aquele carro é bonito, hein? E aí você começa a desejar ter aquele carro. Mas você não está com a tua vida equilibrada em termos financeiros. E aí você faz um saque, pega dinheiro emprestado para comprar aquele carro, porque você invejou o que o vizinho conseguiu, você quer ter. E aí você começa a bagunçar toda a sua vida. Começa a faltar o essencial. E de repente a gente está numa dificuldade enorme. Ou então, eu quero ser promovido na minha empresa, mas em vez de eu estudar, me aprimorar, eu começo a denegrir o companheiro para pegar o lugar que ele está, sem ter condições de pegar. E a tua vida começa a embicar. Então, o que ele está chamando a atenção aqui é que a gente tem que começar a olhar para dentro de nós e olhar os nossos propósitos se estão baseados numa base sólida. Essa é a proposta. E aí, só para a gente florear um pouco essa nossa proposta da noite de hoje, porque foi colocado aqui algo para a gente começar a pensar. Um jornalista recebeu uma incumbência do diretor do jornal que ele trabalhava. Era uma pessoa muito capacitada para escrever um artigo: como resolver os problemas do mundo, estabelecer a paz mundial, cessar as guerras e fomentar a união dos povos. Olha que pedido legal, né? Ele tem que escrever um artigo que fale sobre isso. Como estabelecer a paz mundial. Pense na guerra que está acontecendo agora com Israel. Se tivesse que escrever um artigo, como cessar aquele processo? E o jornalista pegou aquele trabalho, foi para casa. Só que ele tinha 2 filhos
peraltas. Ele precisava acalmar os filhos. Aí o que ele fez? Ele pegou um quebra-cabeça de 500 peças e deu para os dois filhos. Disse: olha, o papai está precisando trabalhar, vai montar esse quebra-cabeça. Ele imaginou um quebra-cabeça do Mapa Mundi de 500 peças, vai dar tempo de escrever meu artigo e eles não vão conseguir montar esse quebra-cabeça. Para a criança se distrair enquanto e de repente ele mal começou a trabalhar, as crianças já chegaram com o quebra-cabeça montado. E ele: como é que vocês montaram tão rápido esse quebra-cabeça? Aí as crianças: pai, atrás do Mapa Mundi havia a figura de um homem, e é mais rápido montar a figura de um homem do que um mapa do mundo. Aquilo deu um insight para o jornalista escrever a resposta do artigo que foi solicitado. Para resolver o problema do mundo é necessário reconstruir o indivíduo, a pessoa. A situação de cada país ou nação diz respeito à situação interna de cada cidadão. E aí a gente começa a entender a nossa postura. Quando a gente vai reencarnar, não é assim, ó, vai lá, reencarna, não. Há um encontro na espiritualidade com os nossos mentores, que estudam a nossa vida, as dificuldades que a gente deixou para trás, que precisam ser transformadas. Então, o nosso maior propósito aqui é a nossa mudança interior. E aí é programada a família que você vai nascer, o trabalho que você vai realizar, a família que você vai constituir. Tudo isso é um processo, a cidade que você vai morar, para que você possa encontrar um meio ambiente para que você desenvolva a sua reencarnação. E nada é colocado em excesso, mas aquilo que é necessário para que a gente tenha êxito na reencarnação. Para que tenha êxito, para que a gente dê um passo à frente, para a gente recuperar algo que a gente fez de errado. Essa é a grande proposta da reencarnação. Não se pode construir uma sociedade justa se não houver homens justos. A paz internacional depende da paz individual. Temos que fazer as pazes conosco mesmo. Não há um mundo social que não haja antes um mundo individual. E aí a gente vai lá, mas tem que voltar aqui, ó, na pessoa. E qual é esse grande trabalho? É fazer com que a nossa essência divina floresça, venha à tona. Ela está, de certa forma, empanada por algumas dificuldades que faz parte do processo que nós vamos desenvolvendo pela lei de causa e efeito, pela lei de progresso, porque todos nós vamos chegar lá, mas nós temos que trabalhar com a nossa intimidade. Lembro aqui no início da leitura, se o meu casamento está indo mal, qual é a causa dele? Qual foi o que me levou a casar com aquela pessoa? Ah, eu casei com essa pessoa para ela me fazer feliz. E ela não está correspondendo às minhas expectativas.
Será que é isso mesmo? Eu me lembro que no casamento da minha primeira filha, eu escutei o cara dizer: olha, você tem que trazer a felicidade, você tem que estar bem consigo mesmo. Não é ele que vai te dar a felicidade. Você tem que construir essa felicidade. E o somatório da sua felicidade e da dele é que vai propiciar um bom relacionamento. Agora, esse bom relacionamento, ele é perpetuado a partir do momento em que nós trabalharmos por ele. A família que nós vamos desenvolver tem que ter base para que tenha sucesso. E aí a gente vai começando a buscar a consciência espírita. O que é importante no seio familiar? O Evangelho. Então, como é importante a gente implantar o Evangelho no lar. Eu estava conversando com um amigo meu e estava falando justamente desse assunto, da importância do Evangelho. Ele falou: rapaz, eu morro de vergonha de orar e minha esposa escutar. Eu falei: uai, você já tem um monte de intimidade, tem filho, tem vergonha da mulher de orar? Pois é. Porque quando eu oro, eu falo da minha intimidade, das minhas dificuldades, e você não compartilha isso com a sua esposa. Eu tenho vergonha. É como se eu estivesse num confessionário e falando para ela as minhas dificuldades. É uma oportunidade da gente trabalhar essas coisas no Evangelho. É claro que a gente vai fazer o Evangelho e não vai dizer: ó, lemos ali, fizemos uma leitura e a pessoa vai apontar o dedo. Está vendo? Está escrito aqui? Isso é para você. Não é por aí. Mas é um amadurecimento que você vai desenvolvendo ao longo do tempo. E hoje, com a internet, com o WhatsApp, você cria o grupo da família, marca um horáriozinho. O meu Evangelho, 9 horas da noite do domingo. Depois que eu ponho a mamãe para dormir, que ela vai dormir 8 horas, 9 horas a gente começa a fazer o Evangelho. Aí tem o grupo do WhatsApp, bota lá. Aí aparece os 4 filhos, os 3 genros, a nora, os agregados que estão por lá, às vezes tem uma sogra, um sogro, os netinhos. E a gente faz meia hora de Evangelho ali. E olha que não somos todos espíritas. Eu tinha essa ideia quando eu casei. Eu era espírita e minha mulher era católica. Nós vamos fazer 42 anos de casado. Eu falei: não, questão de tempo ela vai ser espírita. Que nada, continua católica, atuante. Mas o Evangelho a gente faz todo domingo. Une a família. Traz paz para casa. Então isso é consciência espírita, mas também está ligado a uma disciplina para a gente poder ter em casa. Já levando os filhos para esse processo. Somente poderemos superar as injunções do mundo por meio de demonstrações genuínas do entendimento do Evangelho, sentido, vivido e aplicado.
Vou falar mais uma coisinha da minha família, porque é uma coisa que mexeu com todos nós, que eu acho que serve da importância do Evangelho. Esse final de ano, veio todos os filhos e os netos, e nós fizemos o batizado de 2 netos, da netinha de 2 meses e do neto de 2 anos. Mas a filha que mora fora, uma semana antes do batizado, ela abortou. Pela 3ª vez. Então nós tivemos um momento marcante, que foi o batizado, porque minha esposa é católica, dos 2 netos, mas tivemos a dificuldade da filha, que perdeu o neném pela 3ª vez. Então foi um somatório de emoções, de posições. Mas houve uma união tão linda, tanto da parte dela, que estava lá, passando por um momento difícil, junto com o marido, e nós aqui, festejando o batizado, mas ao mesmo tempo dando apoio a essa filha. Mas foi no Evangelho deste domingo que culminou uma coisa tão linda. Porque ao longo da semana eu mandei para ela várias colocações de espíritas falando sobre o aborto espontâneo. E ela teve esse entendimento, que nada acontece por acaso, que Deus é Pai, que não é castigo, são aprendizados, e que existe a possibilidade dela estar aqui como missionária, acolhendo aqueles espíritos que precisavam concluir uma encarnação. Então, quando isso foi colocado, ela se sentiu bem, ela se sentiu útil. É claro que ela sentiu a falta, pela 3ª vez, de não poder ser mãe. Mas tudo tem uma razão de ser. E aí saiu uma leitura tão linda, dessas do Emmanuel, que complementou e deu paz no coração de todos nós. Isso é possível como? Pela fé raciocinada, pela leitura do Evangelho, pela vivência, pelo apoio que os familiares deram para essa pessoa, para essa filha amada. Eu mesmo passei por essa experiência. Eu tenho 4 filhos, mas os 2 primeiros nós abortamos. E deu tudo certo. Eu falei, minha filha, vai dar certo. E aí, muitos casos em que pessoas, não podendo ter filho, adotam e depois conseguem ter filhos. Então é um processo em tudo isso. Um processo que vem do entendimento do Evangelho. Porque se a gente não tiver essa paz de espírito para enfrentar essas dificuldades que todos nós temos na nossa caminhada, nós entramos em parafuso, achamos que Deus não quer saber da nossa vida. E como é importante a gente ter essa consciência evangélica. Cabe àquele que quer ser servidor da seara de Jesus perguntar-se: eu estou me esforçando realmente para sentir e viver, aplicar o Evangelho de Jesus na minha vida, de modo a me esforçar para compreender as leis divinas e desenvolver as virtudes, ou existe algum obstáculo que eu sou convidado a reconhecer dentro de mim? Que obstáculos são esses? É a nossa distração com as coisas do mundo.
Porque nós estamos aqui, mas a nossa verdadeira pátria é a espiritual. E nós estamos sempre fazendo a nossa malinha aqui. O que nós vamos colocar dentro dela? São as virtudes, são as nossas ações do bem, são os amores que nós vamos conquistar, são os aprendizados que esses obstáculos nos proporcionam. Nós não vamos levar aquilo que a gente às vezes fica tão distraído, que são os bens materiais, que são a posição social que a gente alcança. Tudo isso é importante, mas nós não podemos valorizar mais as coisas do ter que do ser. É claro que para você dar conforto para a sua família, você tem que estudar, você tem que procurar um trabalho, você tem que se aprimorar nele. Isso é bom? É. Porque nós desenvolvemos duas asas, da inteligência e do amor. Agora não podemos focar só no amor, ou só na inteligência. Temos que trabalhar o nosso amor. E esse é o maior dos mandamentos. O melhor método é o autoquestionamento. O esforço que estou realizando tem dado um resultado inequívoco? Tenho me tornado mais paciente e tolerante? Tenho me tornado uma pessoa mais amorosa, mais humilde? Enfim, perguntas que avaliem se estamos desenvolvendo verdadeiramente as virtudes cristãs em nossos corações, ou estamos utilizando o Evangelho apenas para ensinar aos outros. Significa que tudo aquilo que diz respeito à nossa existência como espírito imortal, resultado da nossa evolução por meio da nossa transformação moral, pelo cumprimento das leis divinas presentes na nossa consciência, desenvolvendo as virtudes essenciais da vida. Esse é o resumo. Tem a ver com valores permanentes? Vamos botar na nossa bagagem espiritual? Porque o que é permanente? É tudo aquilo que é ligado à nossa essência divina, ao amor. Que é uma realização de forma individual, intransferível. O que quer dizer isso, que é individual? Porque é uma conquista sua. Você pode amar seu filho, mas você não pode fazer por ele. Essa conquista é individual. Ele é que tem que ganhar consciência que aquilo não é bom para ele. Assim que nós também temos que ter essa consciência. As realizações existenciais são as principais, porque ninguém pode fazer por nós. Está claro? É o centro da consciência onde estão fixadas todas as características positivas e valores reais do indivíduo. O ser essencial é o nosso lado luz, o nosso lado amoroso, bom e belo. É a essência divina que somos. Somos nós em estado de luz natural. Isso colocado, vocês acham que o diabo existe? Existe o diabo? É uma competição entre o bem e o mal? O obsessor, né, que a gente usa muito aqui na Casa Espírita. Quem é o obsessor? A Sueli Caldas Schubert, no livro Obsessão e Desobsessão, disse: olha, o obsessor é um espírito tão sedento de amor quanto nós. Ele está no momento equivocado, temporário.
mas um dia, menos dia, sua essência divina vai vir à tona. Um dos grandes exemplos, quem assistiu e leu a vida do Divaldo, ele tinha um obsessor que chamava Máscara de Ferro, porque onde ele ia, ele incomodava, mas incomodava mesmo, aprontou muito em cima do Divaldo. E quem era esse obsessor? Por que essa dificuldade tão grande com o Divaldo? É porque os dois haviam trabalhado junto na igreja, lá atrás, e ele não admitia que Divaldo professasse outra coisa que não a Igreja Católica. Então ele perseguia Divaldo. A obsessão dele era das ideias. E vejam como nós passamos por isso, as ideias. Agora mesmo, presidente Lula, presidente Bolsonaro, dividiu famílias, porque um acha que esse aqui tem a razão e esse acha que aquele tem a razão. Tem lógica um negócio desse? Ideias? Não tem. E aí, o que aconteceu? Várias perseguições do Máscara de Ferro. E aí ele passou um tempo ausente. E um dia, chegou na mansão do Caminho uma criança. E lá na mansão do Caminho são várias casas máter. Estavam tudo lotadas. Aí perguntaram para o Divaldo, o que a gente faz com essa criança? Ele falou, não tem problema, eu vou ficar com essa criança. Eu vou cuidar dessa criança. Nesse momento, o Máscara de Ferro se fez presente. E ele olhou para o Divaldo e disse, você sabe quem é essa criança, Divaldo? Eu disse, eu não sei. Também não me interessa. É um filho de Deus. E aí, nesse momento, encerrou um processo obsessivo. Porque o Máscara de Ferro disse, essa é minha mãe, que você está acolhendo com todo amor e carinho. Como é que eu vou perseguir alguém que acolheu minha mãe? E aquele momento encerrou um processo, foi rompida a cadeia de uma obsessão. E nos trabalhos mediúnicos que nós temos a oportunidade de participar, muitos casos se resolvem com atitudes baseadas no amor. E aí a gente faz sempre uma pergunta: quando é que nós somos médiuns? Aqui tem trabalho mediúnico na quinta-feira e na terça-feira. Será que é só nesses dias que a gente vai ligar o canalzinho? Tac, agora eu sou médium? Vou dar passividade? Vamos conversar com os espíritos? Vamos orientar esses irmãos? Não, ser médium é estar presente e ligado com a espiritualidade a todo momento da nossa caminhada. Eles estão nos observando a nossa atitude. E qual é a melhor maneira de você ajudar quem quer que seja na sua caminhada, seja espírito encarnado ou desencarnado? É com atitude, é com exemplo, é com vivência. É nele que você consegue despertar essa essência divina para que ela floresça no seu meio ambiente. E aí vem a consciência espírita disso, a disciplina, para que você possa constantemente trabalhar esses pré-requisitos. Eu uma vez fui trabalhar lá no Rio de Janeiro, a família ficou fora, e aí eu resolvi fazer
todo dia, quando acordasse, fazer meu evangelho. Eu senti necessidade de fazer o evangelho. Era um ambiente novo no trabalho, eu estava longe da família, então eu abria o evangelho, lia em voz alta e comentava. Fazia uma prece e ia trabalhar. E aí eu fui uma noite no centro, e uma médium me chamou lá no canto e falou: olha, você está com esse evangelho rodeado de muitos espíritos. Agora a espiritualidade está pedindo para que você ponha uma camisa, se componha. Eu acordava, estava à vontade, fazia o evangelho. Eu tinha que me vestir adequadamente para receber aqueles irmãos. Veja que interessante. Mas isso não foi a principal surpresa. A principal surpresa foi saber que o meu apartamento, que era uma kitnet, estava lotada de espíritos. Que havia uma comunicação com a quantidade muito grande de espíritos. Imagine vocês fazerem o seu evangelho com a sua família. Quantos espíritos estão se beneficiando daquilo? Isso é consciência espírita, é postura. Nós já tivemos também muitas observações no nosso trabalho mediúnico. Quando a pessoa está ali conversando com o espírito vai, você fala bonito aqui, mas eu vi você há pouco ali no trânsito, nervosinho, hein? A máscara cai na hora. Então a gente percebe que temos que ter consciência espírita em qualquer atividade que a gente tenha no nosso dia a dia. E quanto mais nós tivermos essa consciência, mais nós teremos a disponibilidade positiva, amorosa, de trabalhar na seara do Mestre Jesus. É quando a gente está caminhando por uma rua e do nada vem uma ideia, não, vai por aquela calçada ali. E você atravessa e encontra alguém que está precisando de um bom dia, de um sorriso. E você faz aquela atitude. A espiritualidade usou você para atingir aquele objetivo. Mas precisava que você estivesse sintonizado, que você tivesse consciência que você pode ser um multiplicador das virtudes, do bem. Então a gente percebe que estar sintonizado, saber escutar, avaliar o seu meio ambiente, se avaliar, tem um processo enorme para se resolver. Porque as dificuldades nossas, nós vamos resolver. As nossas doenças físicas, a causa está na nossa maneira de encarar a vida. A medicina tradicional cuida dos efeitos. E como é que nós vamos cuidar da causa? Quando nós viajarmos para dentro de nós. E a ciência está aí para isso. Procurar um terapeuta, o diálogo fraterno na casa espírita, o tratamento que a gente faz aqui, toma o passe, água fluidificada, assistir às palestras,
colocar o nome na irradiação. Tudo isso são refrigérios. Agora, o que vai ter realmente resultados? A nossa reforma íntima, aquilo que está puxando a gente para baixo, o nosso orgulho, a nossa prepotência. Se nós tratarmos disso, nós encontraremos paz de espírito e ficaremos bem conosco mesmo. E teremos oportunidade de servir na seara do Mestre Jesus. Nós temos um trabalho aqui, chama Campanha do Quilo. Você sai com a sacolinha para entregar uma mensagem. Eventualmente alguém coloca alguma ajuda ali. Mas o maior trabalho nosso aqui é entregar a mensagem. E essa mensagem tem um objetivo de trabalhar o nosso orgulho. Eu sempre conto essa história aqui, que eu cheguei aqui nessa casa, porque eu morei aqui, formei aqui em Recife, fiquei 25 anos fora. Depois trouxe a família para cá, mas eu continuei trabalhando, mas tem 5 anos que eu aposentei. E aí eu cheguei aqui, procurei o nosso presidente, ele disse, olha, falei do meu currículo, né? A gente tem mania de falar do currículo. Já trabalhei na federativa de tal, porque a minha profissão eu viajava muito. Morei em vários estados aqui, morei na África. Eu fiz isso, fiz aquilo, faço palestra, dou estudo e tal. E ele foi de uma inspiração muito grande. Pô, Luiz, que bacana. Aí eu perguntei, mas tem algum trabalho que eu possa me inserir? Ele falou, tem, Luiz, Campanha do Quilo. E adivinha onde ele me colocou para a Campanha do Quilo? Na Praça de Casa Forte, junto dos meus vizinhos, onde eu fui trabalhar o meu orgulho. Chegou um dia, um companheiro, um vizinho meio parou o carro, olhou para mim, quando chegou lá no prédio, ele perguntou, você está passando alguma necessidade, Luiz? A gente pode ajudar você, você está pedindo esmola na rua e tal, né? Você recebeu? Não vou ajudar não. Então isso é um processo para você trabalhar o teu orgulho, baixar a tua bolinha, aí começa a fazer efeito. Mas nós temos muita coisa, mas muita coisa mesmo, para ganhar essa consciência. Eu estou aqui falando para vocês, mas quem é que está escutando isso primeiro? Sou eu. Eu tenho que trabalhar essas questões. E em todo instante nós estamos recebendo feedback, principalmente dos nossos familiares. Quando você escuta de uma filha, dizer, pai, por que você está tão agitado? Não, mas eu estou querendo resolver. Calma, vai se resolver. É ruim, né, quando alguém fala para você, calma, aí que você fica mais nervoso mesmo, né? Mas são esses toques que fazem com que você vá trabalhando a sua intimidade. Então a nossa essência, só para finalizar, o que é a nossa essência? É paciência, flexibilidade, equilíbrio, fraternidade, calma, perdão, confiança, bondade, caridade, harmonia, serenidade, aceitação, alegria, felicidade, humildade, criatividade, autoconfiança, coragem, autoestima. Então todos são predicados que está dentro da gente.
e que nós temos que fazer com que tudo isso floresça, venha à tona. Quando você faz isso aí, olha, vem uma paciência, vem uma paz muito grande. E aí, vou falar de mim de novo. Eu tive contato com duas dificuldades. Uma foi com o Didi dos Trapalhões. Vocês conhecem ele? Eu vi na internet, ele está com Alzheimer super avançado. Não conhece mais ninguém. A esposa dele dando bolo na boquinha dele. Era uma pessoa ativa até outro dia. Está com Alzheimer. E aí, conversando ontem com um engenheiro que trabalhou comigo, ele disse: ó, Luiz, eu tive 2 professores na minha vida. Um foi você e o outro fulano de tal. Falei, que bacana. Ele falou: Luiz, você sabia que o outro, Juarez, que ainda não tem 70 anos, também não está reconhecendo mais os seus familiares? Eu falei, puxa vida, cara. E aí a gente começa a pensar, o papai faleceu com 72 anos, daqui a 6 anos eu vou ter 72 anos. Ele tinha saúde boa, mas pegou um câncer e foi rapidinho. E aí a gente para pensar quanta coisa a gente ainda precisa trabalhar na nossa intimidade, dentro das reflexões que a gente faz, que amanhã podemos ser chamados. Como é importante a gente se dedicar a ser um homem, uma mulher, uma pessoa melhor. Não precisa grandes obras, são obras íntimas, interiores, onde a gente vai ser mais flexível, mais equilibrado, mais calmo, vamos perdoar, vamos ter aceitação da dificuldade que a gente está passando, vamos ser criativos nas soluções, porque a gente foca muito no problema, não foca na solução. Fazer com que essas virtudes venham à tona. Esse é o grande trabalho que nós temos que ter. Essa consciência é espírita. Quanto tempo nós temos? Por isso a importância da gente focar em 3 pontos. É como se a gente tivesse aqui 3 pratinhos. Já viu aquele negócio da varetinha, que você joga um prato para cima, pega a varetinha e equilibra aquele prato girando a varetinha. Aí você pega outro prato, joga, bota a varetinha embaixo e equilibra mais um prato. Então nós temos 3 pratos para equilibrar a nossa vida: família, trabalho material e espiritualidade. Temos que estar todo tempo, família, trabalho, espiritualidade. Se a gente só ficar num, cai os outros 2 pratinhos. E a gente não consegue avançar. A importância desses 3 tripés é muito bacana. Vou falar de novo de mim. Depois o pessoal reclama, não pode falar de você. Mas aconteceu um negócio tão bacana que eu tenho que dividir com vocês. A minha esposa, ela é dedicada na Igreja Católica. E agora ela é ministra da Eucaristia. Como ela valorizou essa coisa?
E essa missa que teve agora no sábado, ela foi lá ministrar. Era da Igreja da Torre. E o monsenhor que cuida daquela igreja está velhinho, está com 96 anos. Ele chama Padre Romeu. Olha, só falta a asinha dele para ele voar de anjo. Mas a dificuldade dele de caminhar, mas ele foi, sentou e fez a missa junto com outro padre. Foi assertivo nas poucas palavras que ele falou. E aí tem o momento da comunhão. E aí eu vi a digníssima sair lá de trás, toda emocionada, recebeu a comunhão, porque eles recebem primeiro a comunhão, e depois foi dar comunhão para as outras pessoas. Que momento feliz! E eu participando ali com ela, apoiando ela no trabalho. É uma alegria, é uma satisfação. E quanto de nós não apoia, não cuida daquela relação? Aquilo tem um valor muito grande para ela. Aí eu peguei e coloquei na família lá, e meu filho brincou, paparazzi filmando tudo. Mas esse momento dela, nós dedicamos à filha que estava lá, fora, que perdeu os 3 meninos. Essa integração com o Evangelho de Jesus. Não tem outro caminho para nós encontrarmos a felicidade que não seja colocar dentro de si e vivenciar o Evangelho com a fé raciocinada. E qual é o primeiro ponto, a célula da sociedade que vai transformar tudo? É a família. Não podemos delegar isso a quem quer que seja. Isso é nosso. Temos que nos dedicar à família. Primeiro pratinho. A espiritualidade é a nossa consciência daquilo que nós estamos conversando como espíritas que estamos aqui. E o trabalho para a gente dar conforto para a família. Temos que estudar, temos que nos aprimorar. Se nós fizermos isso, felicidade garantida. Não vai nos libertar dos obstáculos, nem das provas que nós vamos passar. Mas nós teremos consciência de como passar. E unido, família, em torno do Evangelho, nós teremos êxito. Eu dedico essa mensagem a todas as famílias. E mesmo aquele filho, ou aquele pai, aquele irmão que não está agregado à família, mas nós vamos dedicar essa sintonia que está aqui para aquele. Por que eu estou dizendo isso? Vamos voltar ao começo da palestra. Todos nós somos criações de Deus e Deus não erra. Um dia nós chegaremos à angelitude. E aqueles que ficaram na retaguarda, nós vamos fazer igual o doutor Bezerra de Menezes. Olha, Celina chegou para ele e disse: olha, você já pode ir para um mundo melhor. Nossa Senhora disse que você já alcançou esse grau evolutivo. E ele virou para Celina e disse:
Pede para Nossa Senhora deixar eu ficar aqui para me ajudar os meus irmãos que ficaram na retaguarda. E Ele está aqui com a gente, cuidando, nos ajudando, nos fomentando. É essa mentalidade que nós temos que ter, essa consciência espírita que nós temos que ter. Ninguém vai ficar na retaguarda, porque Deus é Pai. Muita paz.